a todos. É uma satisfação estar aqui junto à oficina de textos e podendo falar um pouco aí da engenharia, né? Agradecer também a parceria que a gente sempre teve aí com o Plantão e espero estar trazendo aí para vocês, né, um assunto que possa estar somando a vida de vocês, que é o que eu gosto de fazer hoje, trazer um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu vivi, para somar e a gente compartilhar. E eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda e é ajudado. E essa tem sido, né, minha missão hoje, né? Então, o tema escolhido, né, foi a classificação geotécnica e sua aplicação em obras de terraplenagem. Como o Maitê apresentou muito bem, né? Eu me chamo Marcel, né? Eu sou engenheiro civil, me formei aqui na Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, né? Em 2004. Na época ainda a gente estava ali na iminência, né? Do crescimento, né? Da construção civil. Mas ainda na graduação eu sempre tive o desejo, né? De estar na docência. Porém, né? Eu sabia que eu teria que percorrer um grande caminho ainda, né? Resolvi fazer um mestrado. Eu sou mestre em engenharia civil, né, pela Universidade Federal de Campina Grande também, né, mas antes de ir para o doutorado, eu pensei muito e eu disse, poxa, como é que futuramente eu vou estar em sala de aula falando de engenharia e sem conhecer a engenharia na prática, né? Então, eu resolvi ir cair em campo, né? Eu fui para Rondônia, trabalhei em Rondônia com obras de estradas, trabalhei em Rio Branco, no Acre, com obras de infraestrutura na Secretaria de Obras, voltei para Paraíba para a implantação de um condomínio, né? E em 2008 eu tive a oportunidade de estar ingressando na Odebrecht, onde eu passei 7 anos, né, trabalhando em algumas obras de infraestrutura pesada, né? Dentre elas, pontes em balanço sucessivo, implantação de ferrovia, né? Obras de transposição do Rio São Francisco. Tive a oportunidade de trabalhar na Arena Pernambuco, que foi uma das arenas da Copa, que aí a imagem mostra, quem estiver vendo o slide. Tive a oportunidade também de estar indo a Goiânia, né, lá em Goiás, para trabalhar no aeroporto Santa Genoveva. Então, minhas experiências que eu gosto aqui está apontando, né, em processos construtivos, eu gosto bastante, né, nessa última passagem pela Odebrecht de 7, 8 anos, eu participei muito, né, de estudos de obra e execução. Então, esses processos construtivos eu gosto e gosto de estar compartilhando sempre que posso. Né? Em 2016 eu resolvi voltar, né? A gente não é segredo para ninguém, a gente tem, né, essa crise que se instalou, mas eu já tinha um desejo de retornar à docência, e aí eu acho que foi o momento certo, né? E 2016 para cá eu me dedico, né, junto à minha faculdade aqui, a Unifacisa, aqui em Campina Grande, e foi onde eu busquei fazer, né, mais uma pós-graduação, né, focada na parte de metodologias ativas, né, para entender qual é a melhor forma de ensinar e como, né, nosso aluno pode aprender mais. E aí, minha missão hoje é buscar levar, né, esse conhecimento técnico ligado à prática. Né? Então, tem aí nossos canais de redes sociais, né, o Marcel _ Wallace, onde eu foco mais nas minhas questões pessoais, né, o Instagram ali, onde tem mais assuntos voltados para a terraplanagem, que é o eng.marcel _ Wallace, né, e a gente também sempre produz alguma coisa, né, focada ali no YouTube, e deixa muita coisa boa lá, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos, né, em estar se disponibilizando, em estar nesse momento agora, né, eu sei que a gente está vivendo aí um momento um pouco chato no nosso país, então vamos aproveitar que a gente está aí na nossa quarentena e aproveitar para aprender e compartilhar, assim como eu sempre falo, tá certo? Então, eu vou dividir aqui em um único módulo, eu tenho, né, várias apresentações, e eu vou trazer alguns conceitos gerais das atividades de terraplenagem, para que a gente possa, mais ou menos, entender, né, por que é importante a gente trazer aquele conceito, né, da nossa academia, né, daquilo que a gente vê na nossa faculdade, quais
quais importância, o que é que a gente tem que estar atento lá para trazer e ser efetivo, né, nas obras de terraplenagem, tá certo? Então, eu vou passar aqui um pouco devagar, talvez tenha um lag em função da internet, mas vou tentar ir pausando minha voz e a passagem dos slides para que a gente não tenha esse delay aí, tá certo? Então, eu vou trazer, eu sempre gosto de começar com alguns conceitos, né? E a terraplenagem, ela tem essa função na atividade da engenharia, né? De executar, né, os cortes, né? Fazer, né, a execução de cortes, transportar esses materiais e destinar a pontos, né? Aonde a gente chama de aterros, né? E o objetivo é terraplenar, né? Tornar plano aquela superfície de trabalho, e a gente vê várias obras que têm essa atividade, né? Eu acho que é comum em todas as formações aqui de todos os profissionais, a gente não tem em alguns centros educacionais, né, muita ênfase na parte de terraplenagem, apesar da gente ter algumas disciplinas como topografia, né, estradas e pavimentação, né? Mas essa atividade ela fica ali meio oculta, a gente não consegue enxergar, né? Esse fio, né? Então, a terraplanagem tem esses 3 ciclos, né? Eu sempre digo nos meus cursos que se a gente visualizar esses 3 ciclos e focar bem no bom andamento deles, a gente vai ser, né, um bom gestor. Então, execução de cortes, né, transportar esses materiais de um lugar para outro e a gente fazer, né, o nivelamento, a destinação desses materiais nos aterros, tá certo? Então, isso é mais para a gente introduzir dentro de um conceito geral. Então, olha só, a mecanização na terraplanagem, ela surgiu, né, como uma aliada ali no aumento de produtividade, mas a gente precisa entender que a gente tem alguns pontos que são extremamente importantes, né? Os equipamentos, eles requerem um alto investimento, tá certo? Então, são equipamentos caros, são equipamentos onde geralmente as empresas trabalham em regime de financiamento, né? Se você quiser abrir ou ter os equipamentos mínimos para a execução de uma terraplanagem, você vai ter ali algo em torno de 15 a 20 equipamentos no mínimo, né, para você estar realizando uma boa terraplanagem, então requer grande investimento. É preciso entender que, diante disso, a gente vai ter que atentar que planejar não é uma opção, né? Planejar é uma necessidade, a gente precisa planejar bem nossas atividades para que a gente possa fazer com que esses equipamentos tenham rendimento, né, tenham produtividade. E aí, nesse contexto, eu sempre tratei minhas obras, né, com relação à qualidade da mão de obra, né? Quase que impensável você pegar um operador que não tenha destreza ou habilidade e colocar num equipamento que é tão caro, né? Então, a gente tem que prezar por treinamento, por operadores que sejam conscientes, né, que saibam o que está fazendo para poder a gente ter o fruto que é uma obra bem executada, certo? Então, diante desse contexto, né, se você entende que o equipamento é um equipamento que você vai ter um grande investimento, você planejando bem suas ações e tendo sua equipe bem alinhada, você vai ter a possibilidade, né, de realizar grandes quantidades de serviço. Então, essa é a função, né, da mecanização. E aí a gente tem diversos equipamentos com diversas capacidades, né, nominais de execução, de realizar serviço, né, em obras de terraplanagem, tá certo? Então, os materiais, né, já apontando aí para o que é o foco da nossa conversa, a terraplanagem vai trabalhar, né, com os materiais que são presentes, né, na superfície, e a gente vai ter ali, né, dentro da crosta terrestre, que é a camada, né, de material sobre o globo que é acessível para que a gente possa trabalhar. E aí a gente sabe, né, que nessa faixa, nessa camada, a gente tem uma variação, né, muito diversa dos tipos de solo. Então, os tipos de solo,
vão interferir, né, no planejamento, né, no custo, né, na forma de você carregar, né, na forma de você transportar, né, como descarregar, se o material é bom, você tem utilização, você vai fazer a descarga dele nos aterros, seja num aterro de uma plataforma, de uma rodovia, né, de um lastro, né, de uma ferrovia, vamos dizer assim. Se o material é ruim, você vai ter que dar uma destinação, como a gente chama de bota fora, né? E a depender do tipo de material, você vai ter uma forma, né, de compactar, né, assim como os diversos tipos de equipamento. Então, esses materiais, eles necessitam ser devidamente classificados, né? Então, quando a gente vai iniciar uma obra, se a gente não tem dados suficientes sobre os materiais que a gente vai trabalhar, né, por mais que a gente tenha lá um escopo que foi definido, né, com certeza, né, a gente vai encontrar dificuldades no transcorrer da nossa obra, certo? Vez por outra, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, que eu vou tomar água, tá certo? Então, quando eu parar um pouquinho de falar, não estranhe, tá bem? Porque eu estou fazendo essa pequena pausa. Só um minuto. Então, olha só, o que é considerado na classificação do solo, né? Se a gente olhar, para quem já é profissional da área, né, vai entender bem o que eu estou falando. Quem está aí chegando ou está dentro da faculdade, a gente passa por várias disciplinas, né? E às vezes a gente não tem aquela conexão com a prática, mas eu sempre digo que na terraplanagem, né, aquelas disciplinas lá que a gente viu de mecânica dos solos, aqueles experimentos, é impressionante como a gente vê a aplicação no dia a dia, né? Desde o primeiro ensaio que eu coloco sempre, que é um ensaio de umidade, que é um ensaio tão simples, mas que se a gente não entender a função dela, né, desse ensaio dentro da obra de terraplanagem, a gente pode ter, né, grandes prejuízos, por incrível que pareça, né? Então, por que classificar, né? Porque não é só a questão visual do solo, né? As propriedades físicas e químicas são importantes. Principalmente na obra de terraplanagem, a gente tem as propriedades físicas como pontos, né, de tomada de decisão, tá certo? Então, eu faço uma listazinha aí de alguns ensaios, né? Teor de umidade, peso específico aparente, né, peso específico e densidade dos grãos, granulometria, né, um ensaio de granulometria quando a gente vai fazer uma mistura de solo, para pegar um tipo de solo que existe na região e estudar um outro que precisa ser adicionado para a gente ter uma capacidade de suporte, né, adicionada, a gente precisa entender que a granulometria vai fazer diferença. Então, a gente saber interpretar aqueles gráficos, saber em que solo a gente está tratando, para propor uma mistura, vai fazer diferença a gente levar esse conhecimento técnico para a hora da execução, né? Os limites de liquidez e plasticidade, para a gente saber quão plástico o solo é, né? Às vezes a gente está executando ali uma subbase, uma base com material muito argiloso, a gente vê em algumas filmagens na internet, a gente vê alguns colegas executando, a gente vê algumas imagens, o solo retraindo ali, né? Rachando, ficando com várias fissuras, então a gente deve ter esses cuidados, né? Grau de compactação, capacidade para solos mais granulares, índice de vazios, que vai nos apontar para as questões de quão o material pode ser mais ou menos denso, e isso tudo, né, nos dá, né, a condição de a gente entender que os ensaios são importantes, né? Dominar esse processo e levar esses dados para o processo de gestão de uma obra vai fazer muita diferença. E é como eu falei nos slides anteriores, né? Se você leva conhecimento técnico e você vai estar lidando com equipamentos que têm um grau, né, um grande investimento, se a gente puder fazer com que esses equipamentos trabalhem de forma mais otimizada, a gente gera grandes resultados, certo? Porque a gente vai estar lidando com grande quantidade de serviço, né? O escopo de terraplanagem, obras de terraplanagem, principalmente as de grande porte, os escopos são enormes, né? Eu sempre cito o exemplo
da Ferrovia Transnordestina, né, que tinha época que a gente fazia, né, de 20 a 28 mil metros cúbicos por dia, né, no meu lote, né? Tinha situações lá de a gente fazer 4 detonações no mesmo trecho, tá certo? E quando somava todos os lotes, a gente passava de 100 mil, 110 mil metros cúbicos dia. Então, é coisa que a gente parar para pensar, é uma escala muito grande. Então, se a gente leva a técnica para dentro desse contexto, a gente consegue gerar muito resultado, né? Mobilizar um equipamento, por exemplo, necessita de conhecimento, né, desse material. Se você tem um solo e você mobiliza um equipamento para escavação em solo, aí começa a realizar a sua atividade de escavação e encontra rocha, né, ou um material que é mais rígido para você fragmentar, você vai ter seu equipamento, né, caindo a produtividade. Então, você vai incorrer em custos, né? E aí eu vou falar também aqui mais à frente sobre isso, tá certo? Então, a gente tem tipos de solos que são variados, né? O solo, ele é a resultante da decomposição das rochas, né? E aí a gente pode ter, através do intemperismo, essa formação desses solos, né? Que podem ser residuais ou sedimentares, certo? Residual, quando ele já está ali próximo da rocha que está formando ele, né? E sedimentar quando está sendo carreado, né? Sendo trazido ou transportados, como a bibliografia fala, né? Então, a gente tem os sistemas de classificação mais utilizados, né? O SUCS, né? Que é o Sistema Unificado de Classificação dos Solos. Tem o HRB, né? Que é um conselho, né, de pesquisa rodoviária, mais usado, né, para regiões de clima temperado, né? Aqui a gente tem um clima tropical, a gente usa mais ali o classificação dos solos unificado, né? E aí é importante entender, né, que quando a gente classifica, a gente separa, a gente passa a analisar o solo do ponto de vista das suas propriedades, como eu falei antigamente, no slide anterior, né? Propriedades físicas, né? Químicas, a granulometria, a partícula, de onde esse solo vem, né? Vai nos dizer muito, né? Então, quando a gente tem esses dados, tudo faz mais sentido. Uma tomada de decisão para um problema faz mais sentido, tá certo? E aí, na terraplenagem, o que é que acontece, né? É aqui onde eu vou focar mais, na imagem fica bem clara, principalmente essa imagem do meio aí, né, que está do lado aí, onde fala dos solos e suas categorias, a gente vê faixas de formação do solo, e aí quando a gente vai empregar um equipamento de terraplenagem, a gente precisa conhecer, né, que materiais a gente vai escavar e qual o seu volume, certo? Então, na terraplenagem, é comum a gente classificar os solos em primeira, segunda e terceira categoria, ficando a terceira categoria para as rochas, onde a gente escava através, né, de equipamentos mais robustos ou até mesmo, né, o uso de explosivos, tá certo? Mas é importante a gente entender que cada material desse, ao ser escavado, ele vai ser escavado com um custo diferente, tá certo? E aí é onde mora, né, a questão nas obras de terraplanagem como um todo, né? Quem é da área, quem trabalha na área, sabe o que eu estou falando, né? É muito difícil você pegar uma obra hoje, né? Eu passei por várias obras, né? Só na Ferrovia Transnordestina eu passei 2 anos e meio, né? No aeroporto de Goiânia foi mais um, aqui na transposição do Rio São Francisco, em Alagoas, eu passei mais 1 ano e meio, e eu pude presenciar isso, né, que por não investirmos, né, numa sondagem, vamos dizer assim, que essa é a palavra correta, a gente não investe muito em investigação. E aí a gente não sabe o que é que vai executar nos projetos, a gente não tem projetos executivos de qualidade, né? Então, quando a gente se depara com a obra, que a gente começa a escavar e os volumes previstos começam a dar muito diferentes, né, daqueles que a gente está realizando, a gente começa a ter, né, alguns gaps no planejamento, né? Então, chega um ponto que você vai ter obra que a cada 3 meses você está replanejando e reorçando uma obra para saber se vai ser viável ou não. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente mobiliza um equipamento, a mobilização é cara, a gente vai pagar frete, né? A gente vai ter uma mobilização no início, uma desmobilização. A gente mobiliza um equipamento, né, pelo tipo de solo, então a gente já tem uma previsão de consumo, de desgaste das peças, né? Se eu mobilizo uma obra que tem, né, no seu projeto o indicativo que é mais solo, eu vou mobilizar basculantes que atendam mais solos, né? E de repente essa rocha aparece e aí coloca, né, todo o planejamento abaixo, porque aí eu vou ter que mobilizar escavadeira, está tendo um pouco a interferência, mas eu tenho que salvar o microfone que está aberto, mas voltou agora, tudo bem. Então, como eu estava falando, no momento que eu mobilizo uma escavadeira de solo, né, e eu inverto o material na obra e passa a ter mais rocha, né, essa escavadeira vai praticamente, a depender do porte dela, ficar inutilizada em determinado momento, né? E aí eu vou ter um desgaste dela. Se eu usar um caminhão de solo, um caminhão para carregar rocha, eu vou acabar com o caminhão, né? Fora que eu vou ter todo um desbalanceamento dessa massa, né? Desses materiais que vão ser cortados, transportados e utilizados para aterro. Então, um dos pontos que eu sempre destaco é que a gente tem que investir, né, numa boa classificação, numa boa investigação dos trechos ou da área da obra que a gente vai fazer essa terraplanagem. Então, em muitos contratos, né, a gente observa que há uma disparidade nos volumes previstos, né, e executados, né? Então, isso vai ocorrer pela falta, né, da sondagem, da investigação ali, e não tem como a gente pegar um trecho, por exemplo, uma rodovia, né, onde a gente vai fazer lá 100 quilômetros e fazer, né, investigações espaçadas demais, e aí não vai dar condições da gente possar aí dentro daqueles perfis topográficos a gente fazer o levantamento devido desses volumes, né, de tipos de material. Então, quando a gente não realiza esses estudos, né, essas distorções vão aparecer e aí os valores dos contratos vão ser diferentes, e aí vamos incorrer sempre nas questões de aditivos de contrato, obras que não terminam, obras que estavam sendo previsto um volume, um montante de investimento, passa a ter 40, 50, até o dobro do valor, certo? Então, conhecer o tipo de material, né, ele interfere na produtividade, né, em diversos fatores. Um equipamento, por exemplo, se ele vai trabalhar num material que é mais rígido, né, de você fragmentar, escavar, no mínimo você vai ter, né, um aumento do combustível, né, desses equipamentos, do consumo, certo? Então, as peças, os insumos desses equipamentos vão se desgastar, né, e aí a remuneração dessas atividades vai ser diferente, né? Aí todo mundo pode dizer assim, poxa, Marcel, mas se na obra estava previsto o solo e apareceu rocha, vai ser bom para quem executa, porque a escavação em rocha é mais cara. Realmente é, né? Se a gente olhar por esse lado, é sim, né? Mas do ponto de vista técnico, que é o que eu quero focar aqui, ele é ruim porque a gente não está preservando, né, se for uma obra pública, o erário público, né? Então, a gente investiu num projeto que não trouxe retorno para a sociedade porque, ao ter o andamento, ele não vai se concluir porque ele foi mal orçado, né? E do ponto de vista, né, de quem está na obra, quando ele entra, né, com um contrato que ele ganhou numa licitação, por exemplo, ou você fez uma proposta para executar para um particular, você já entra com aquele seu custo, né, estudado, com a sua estimativa de ganho, né, ali, e quando as coisas mudam, né, de repente, às vezes não muda só para melhor, tá certo? Você pode ter mobilizações erradas, como eu já falei, consumos diferentes, e aí, quando o escopo muda, a gente fala muito isso, né, nos nossos cursos em sala de aula, que o gestor da obra ele tem que estar atento em 3 pontos, né, da gestão, que é o escopo, prazo e custo. Então, quando o escopo fica variando ao longo da obra, né, então não tem como segurar os outros 2 pontos, que é o custo e o prazo, né?
Então, dificilmente você vai ter uma obra, né, de terraplenagem com essas características, faltando dados que consigam manter essa tríplice aí bem, né? E aí a gente tem esses problemas. Então, eu sempre digo que a gente tem vários níveis aí de investigação, desde uma sondagem a trado, você tem obras que fazem SPT, né, rotativa. A gente já tive obras que eu peguei aqui, eu coloquei essa foto aí de uma perfuratriz hidráulica, mas a gente tem outras pneumáticas. Já tive obras de que o escopo mudou tanto, né, que a gente aproveitou, né, a perfuratriz que a gente tinha na obra, a Transnordestina foi um exemplo disso, e a gente pegou uma perfuratriz dessa para fazer sondagem no trecho, para investigar o horizonte da rocha, porque os dados mudaram tanto que a gente ficou se perguntando num determinado momento se a gente estava com o projeto certo, né? E a gente pode não visualizar o impacto disso, mas quando a gente escava em rocha, a gente tem uma inclinação do talude, né? Quando a gente escava em solo, a gente tem outra inclinação. Então, quando esses materiais ficam variando, a gente tem essas inclinações também variando, e se você variar a inclinação de uma seção, por exemplo, você vai variar também volume de escavação, né? Então, tem obras que você começa lá com a previsão de volume e esse volume aumenta. Aumentou porque, tecnicamente, foi necessário, né, em função dessas mudanças. Então, isso aqui eu estou falando baseado na minha experiência, tá? E é o que eu pude presenciar e viver e sentir na pele, né? Quanto era difícil ter que, né, fazer obra, fazer serviço, produzir e você não sentia a obra andando porque os volumes aumentaram demais, né? E o cliente com a mão na cabeça porque ele tinha uma previsão e a coisa saiu do controle, certo? Então, assim, eu vi que a Maite mostrou aí para vocês vários textos, né? E a biblioteca, vamos dizer assim, da oficina de texto, ela é riquíssima, né, em materiais e conteúdos, e quem gosta da área, né, tem que ter ali não só aqueles livros, né, básicos ali, como a gente vê o curso básico de mecânica dos solos, né, do Carlos e tantos outros, mas quem vai para essa área, né, de terraplenagem, né, de movimentação de terra, é interessante, né, ter algumas bibliografias na parte de talude, estabilidade de talude, contenção, né, obras de terra, onde fala sobre a parte geotécnica, né, se você vai trabalhar no perímetro urbano, por exemplo, né, como fazer escavações e preparar essas contenções, né, para quem gosta da área da parte experimental, né? Tem que ter uma bibliografia que fala ali sobre os ensaios e suas funções, né? Outro tema que a gente vem abordando muito no curso, né, de terraplanagem que a gente ministra, sobre como executar aterros sobre solos moles, né? Então, é um grande problema em contratos, né? Então, assim, vocês estão com certeza bem servidos, né, com relação a os tipos de materiais, né? Como compactar, quais são os equipamentos. E aí tem vários outros livros, eu peguei só alguns aqui que está lá disponível para a gente, né? E aí, assim, esse bate-papo foi mais para mostrar, né, que no dia a dia, né, das nossas obras, eu pude presenciar, né, o quão importantes são os conceitos que a gente vê lá, né, na nossa formação, né? Entendo que muitas vezes o tempo de formação, se eu pegar um tempo lá de graduação da engenharia civil, 3.800, 4.000 horas, quando a gente pega a parte prática, né, que é o profissional ali, isso cai praticamente pela metade, é um tempo muito curto para a gente ver tudo, né? E aí eu quero até exibir um pouco aí os docentes, né, da culpa, né? A gente às vezes costuma a jogar lá a responsabilidade de que a gente não vê e não tem a prática, tudinho, né? Mas realmente é um tempo muito curto, eu acho que a gente pode investir e está aí o Plantão Engenharia, né? A Maite com a oficina de texto aí, com a preocupação de trazer, e eu acho que a gente tem que estar trocando essa experiência, né? Trocando conteúdo, se ajudando, porque nada se faz sozinho, principalmente na engenharia, a gente vai estar sempre tendo que andar,
né, em parceria, um abraçando aí o outro e adotando o mesmo e passando informações, porque é assim que a nossa engenharia avança, né, é assim que a gente evita um erro, é assim que a gente ajuda um colega e aí a gente vai em frente. Então, assim, é um bate-papo bem bacana, independente aqui do nosso ambiente de comunicação, eu vou estar à disposição de vocês, né? Eu passei aí a nossos contatos em redes sociais, e eu tenho várias pessoas que às vezes entram em contato, peço para me ligar, a gente está sempre trocando experiência e conversando, né? Eu gostaria de estar agradecendo, né, a oficina de texto, a Plantão Engenharia que está sempre ali de portas abertas, a gente está sempre fazendo boas parcerias, né? Eu estou trazendo, né, o nosso curso de gestão de obra terraplanagem nesse link, ele está acessível para vocês, né, numa plataforma. É um curso que a gente vem investindo muito, né, em conteúdo prático e acrescentando muita coisa. E aí eu não tinha combinado nada com a Maitê, eu vou estar passando para vocês uma das planilhas que a gente produziu, que faz o controle, né, de abastecimento. Quem está aqui no nosso webinar vai receber essa planilha grátis, certo? E você pode acessar ali esse link, né? Faz lá o cadastrozinho, você vai cadastrar seu e-mail, essa planilha vai ser enviada para você, certo? E se você tem vontade aí de fazer o nosso curso, né? O curso ele na plataforma você tem acesso por 2 anos e ainda você vai ter acesso ao nosso grupo de mentoria. Tá aí e especial para quem tá aqui na webinar e tá junto aí com a oficina de texto. A gente está trazendo aí para você um desconto, certo? Você vai digitar lá nesse link de acesso, esse link aí que está gestão de obra terraplanagem, tira uma foto aí da imagem da tela e aí você digitando oficina 20, né, você vai ter um desconto bacana lá, tá certo? Então, essa aí foi um pouco aí, né, do que a gente pode trazer, né, desse alerta, vamos dizer assim, da importância do que é a classificação, né, do solo, do tipo de entender qual é o tipo do solo em obras de terraplenagem, certo? Espero que eu tenha somado, né, além de estar aí pegando você um tempo aí no seu descanso à noite, que eu sei que está muito puxado, tá certo? Vou deixar aqui, vou voltar o link e Maite está com você, agradeço demais.